2, 3 e... Olá, meus amigos! Como vocês estão? Eu estou bem. E essa semana eu senti vontade de vir gravar para vocês um assunto que está dentro de mim há alguns dias, porque foi meu aniversário e eu fiquei muito reflexivo sobre a vida, sobre tudo. E aí eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, perguntando para vocês como que vocês lidavam com o aniversário de vocês, ou pré-aniversário. E as respostas, na sua grande maioria, não foram muito positivas. Teve gente que falou que era mais um dia como qualquer outro para ela. Teve gente que falou que criava muita expectativa e depois de um tempo ficou frustrado mesmo, porque não era como esperado. Depois de um tempo acabou se tornando um dia meio estranho. Enfim, eu tava nesse conflito. Também tava um pouco triste, assim, fiquei um pouco chorosa, que não é muito comum, porque eu sempre amei fazer aniversário e eu sempre gostei de fazer minha festa. Desde os meus 18 anos, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar, eu sempre fazia festa mesmo, sabe? Contratava buffet e, enfim, gostava de um dia bem, assim, comemorativo. E aí, esse ano eu resolvi não fazer nada. Falei pro Gabi, se ele quisesse, ele podia fazer alguma surpresa, mas eu ia fazer minhas coisas normais, assim, coisas que eu já tava querendo fazer na minha rotina. Tipo, correr, ler um livro, ir na piscina. Até isso não saiu como planejado, mas ao longo do dia eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo, por que esse sentimento estava fazendo isso comigo. E aí, gente, que eu me dei conta que nos meus aniversários passados, eu sempre me sentia frustrada depois do dia do aniversário, ou no fim do dia, porque eu sempre queria comemorar muito e no fim eu ficava triste e eu comecei a entender por que eu ficava triste. E lembrei que eu me sentia muito frustrada como as pessoas lidavam com aquela data, porque eu sempre fiz festa para meus amigos, pessoas próximas. Eu sempre gostava de fazer bolo, decorar tudo, porque era uma data importante para mim pessoalmente. E eu queria que para as outras pessoas elas recebessem aquilo que eu gostaria que elas tivessem por mim também. E acabava que isso não acontecia, eu acabava sempre fazendo aniversário sozinha. E aí eu entendi que isso estava atrelado à minha expectativa e também às minhas próprias carências. Por quê? Possivelmente esse ano eu estava triste porque eu não queria fazer nada, porque eu sabia que não ia ser como eu estava esperando. E eu entendi que, na verdade, isso é mais sobre mim. Não é sobre o que as pessoas me entregaram como presença, presente nos meus outros aniversários, sabe? Mas era sobre como eu lidava com isso, com as minhas próprias expectativas, quando elas eram frustradas. E aí é a coisa que a gente tem que falar nesse vídeo. Porque essa semana eu encontrei uma frase que a Cris Paiva, do Vênus Podcast, falou. Eu até notei que eu vou ler para vocês. A felicidade não é a ausência de conflitos, mas a habilidade de lidar com eles. E aí, gente, a gente consegue começar a entender o que exatamente é a alegria do seu aniversário ou o momento triste que você passa no seu aniversário. Às vezes é só como você está lidando com os conflitos que vai aparecer naquele dia. Porque você cria muita expectativa, porque você entende que é o seu dia, que todo mundo precisa comemorar com você, entender a importância disso. Se as pessoas não fizerem essa festa, de repente você pode ter as suas expectativas frustradas. E a gente tem 2 pontos. O primeiro, como lidar com isso, sabe? A gente precisa entender que a gente pode mudar qualquer que seja a situação de forma emocional. As situações, às vezes, que são um problema, a gente pode lidar com mais sabedoria. Inclusive, a gente pode tornar elas não tão ruins assim. Isso tudo vai de acordo com o que está aqui dentro. Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa reconhecer quais são os nossos vazios que a gente tem buscado preencher. A gente tem que entender quais são os motivos de alegria pra gente, quais são os motivos da gente realmente celebrar e comemorar essa data. A gente precisa ter
empatia com a gente, sabe? Misericórdia também. Porque quando você deixa de celebrar, ou deixa de se alegrar, não só no seu aniversário, mas qualquer outra data, você está sendo cruel com você, porque você tem conquistado tantas coisas, sabe? E às vezes coisas que você não tem dado devida importância. Mas, por exemplo, eu tive uma certa crise nesse meus 26, porque eu estava chegando aos 30. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia a mesma Malu de 10, 12, 15 anos. E parecia que tinha passado muito rápido e eu não tinha percebido, sabe? Tantas coisas acontecendo durante, sei lá, 2016 para agora se passaram 10 anos. E eu fiquei assustada. Enfim, mas compreender que, na verdade, eu sempre vou ter a Malu de 15, 12, 10 anos aqui, sabe? Mas ela carregava coisas que hoje eu não carrego mais e que eu consegui superar, sabe? Traumas, enfim, problemas. E me alegrar por isso. Até a minha expectativa do que vai ser para esse próximo ano não é sobre o que vai ser, sabe? Mas é sobre tudo que eu consegui trazer até aqui. Sobre eu olhar para trás e entender, cara, graças a Deus, tipo, meu Deus, eu consegui passar por isso e eu consegui evoluir, sabe? Falar com as Malus que estão aqui internamente, dizer, tipo, deu certo, você conseguiu, sabe? Então, é isso, eu acho que a gente precisa, talvez, ressignificar essa data, porque não é só um inferno astral, como as pessoas chamam, mas é sobre como a gente está lidando com isso, como a gente está colocando as nossas expectativas, como os outros vão se comportar nessa data. Você quer que as pessoas celebrem por você o seu dia, mas não é sobre eles, é sobre você. Você está celebrando as suas próprias conquistas? Está celebrando quem você é, quem você se tornou? Sabe? Porque quando a gente começar a se conscientizar disso, a gente vai entender que o nosso dia não acontece só com o bolo, com as velas, sei lá, com a festa que vai ter. Não, é sobre isso. É sobre a alegria interna, assim, sabe? De conseguir se alegrar com tudo que aconteceu. E, se possível, a gente vai ter bolo, vai ter vela, vai ter festa, enfim. Mas, pra gente entender tudo isso que eu tô falando, a gente precisa de sabedoria. Para discernir todas as coisas. Discernir o seu próprio eu, discernir os vazios, discernir as situações onde você está presente, como lidar com as pessoas, sabe? Porque às vezes, realmente, as pessoas não vão entregar ou elas vão ser recíprocas com aquilo que você fez e tá tudo bem. A grande questão é como você vai lidar com isso. Se você vai ter a habilidade de lidar com esses problemas, com essas frustrações. Aí eu achei um versículo aqui, ó, em Provérbios, que eu ia ler para vocês, que vai fazer sentido. Feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. A sabedoria oferece uma vida longa, também riqueza e honras. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que faz. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. E é isso. A gente precisa ter sabedoria para a gente conseguir buscar uma vida longa, uma vida alegre. E a sabedoria, ela não pode ser comprada. Ela não vai ser encontrada em qualquer lugar. Aos olhos nus ela não pode ser encontrada. Mas a Bíblia diz que a sabedoria, ela é conhecida por Deus. Só Deus sabe onde encontrar a sabedoria. Então, que a gente possa buscar em Deus ser uma pessoa mais sábia com a nossa própria vida, com as nossas decisões, sabe? E não só ser uma pessoa mais sábia, mas, consequentemente, você vai se tornar uma pessoa mais grata, uma pessoa que vai conseguir lidar mais com as situações da sua vida e tornar ela mais agradável. Enquanto você vai descobrindo no meio do caminho, você pode começar a reajustar os seus olhos e a sua visão em Deus e perceber as coisas que Ele tem feito. Coisas que deveriam ser celebradas e às vezes você não está se dando conta
deveriam ser celebradas. Porque Deus é bom hoje, sempre, e Ele é bom agora, sabe? Independente do que você estiver passando, se é seu aniversário ou não, mas Ele é bom. E a Bíblia diz: provar e ver que Deus é bom. Que você possa encontrar refúgio nisso. Eu gostaria muito que essa palavra ela fizesse efeito no seu coração, para que você pudesse celebrar mais a sua vida, celebrar mais as suas conquistas, ser mais amoroso com você e que você pudesse buscar formas de tratar as suas próprias carências. Eu tô falando para você, mas eu tô falando comigo também. Sobre como a gente pode lidar com isso, com esses vazios, com as nossas expectativas, com os conflitos que aparecerem na nossa frente, como a gente pode lidar da melhor maneira e que você passe a celebrar a data do seu aniversário, independente do que você vai receber, mas que a alegria do Senhor seja suficiente, que o Senhor seja suficiente no seu dia e que você celebre. Tem muitas coisas a serem comemoradas. É isso. É um vídeo curto, mas eu acho que faz muito sentido pra mim e talvez faça sentido para as pessoas que responderam a minha caixinha de perguntas. E eu queria deixar essa mensagem pra você. Vou deixar. É isso, minha gente. Vou voltar aqui depois pra falar sobre um outro assunto que já tá aqui na minha cabeça. E um beijo pra você. Se for seu aniversário, meus parabéns.